Gêneros e tipos textuais. A comunicação é um processo que envolve o uso de signos e regras semióticas entre os interlocutores para a troca de informações entre si. A operação básica de enviar e receber outra mensagem configura o principal processo social por meio da linguagem. Por meio da linguagem, você pode interagir com outras pessoas e alterar as palavras de acordo com o contexto. Observe que ao longo do dia, podemos estar envolvidos em diferentes tipos de situações, cada uma das quais requer um comportamento de linguagem apropriado. O resultado é o conduzido do tipo e gênero de texto. Nestes casos, o locutor ou autor lança os alicerces para a construção de um determinado discurso de forma a atendê-lo efetivamente. O tipo de texto ou tipo textual é configurado como um modelo fixo e abrangente projetado para distinguir e definir a estrutura, bem como os aspectos linguísticos da narrativa, ensaio, descrição e explicação. Os tipos de texto têm uma estrutura definida e possibilidades limitadas, que variam de 5 a 9 tipos. Por outro lado, os gêneros textuais apresentam maior diversidade e desempenhar funções sociais específicas. Além disso, mesmo que as características principais sejam mantidas, elas estão sujeitas a alterações com o tempo. Gêneros textuais. Cada texto possui uma estrutura e linguagem. Existem vários gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo-argumentativo, expositivo e injuntivo. Tipos textuais. A tipologia textual é classificada de acordo com a estrutura e a finalidade de um texto. Cada tipo de texto cumpre uma função e, para isso, possui um modo específico de enunciar e realizar uma comunicação. Texto narrativo. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e conclusão. Exemplos de gêneros textuais narrativos. Item romance. Item novela. Item crônica. Item contos de fada. Item fábula. Item lendas. 2. Texto descritivo. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das sensações sensoriais do locutor, emissor. Exemplos de gêneros textuais descritivos. Item diário. Item relatos, viagens, históricos, etc. Item biografia e autobiografia. Item notícia. Item currículo. Item lista de compras. Item cardápio. Item anúncios de classificados. 3. Texto dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, apresentação, antítese, desenvolvimento, nova tese, conclusão. Exemplos de gêneros textuais dissertativos. Item editorial jornalístico. Item carta de opinião. Item resenha. Item artigo. Item ensaio. Item monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado. 4. Texto expositivo. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Exemplos de gêneros textuais expositivos. Item seminários. Item palestras. Item conferências. Item entrevistas. Item trabalhos acadêmicos. Item enciclopédia. Item verbetes de dicionários. 5. Texto injuntivo. O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, emissor, objetiva orientar e persuadir o interlocutor, receptor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Exemplos de gêneros textuais injuntivos. Item propaganda. Item receita culinária. Item bula de remédio. Item manual de instruções.